Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo de Ramos. E a primeira leitura deste domingo se encontra lá em Isaías capítulo 50, versículos de 4 até o 7, que nos diz assim: O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o meu rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Amados irmãos e irmãs, deixa eu trazer aqui para vocês um contexto, que muita gente não sabe o que é que está por trás desta primeira leitura. Primeiro, a gente tem que voltar no tempo e entender como é que é estruturado o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é de consenso dos biblistas que ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até ali o capítulo 40, chamado primeiro Isaías. Nós depois vamos para o segundo Isaías, que vem do capítulo 40 até o 55, e o último, 55 em diante. A primeira parte do livro do profeta Isaías, nós vemos aí algumas tensões do profeta, porque ele está começando a perceber uma certa ameaça de povos vizinhos para invadir a região de Jerusalém. Na segunda parte, do capítulo 40 até o 55, nós temos um momento em que o povo de Deus, infelizmente, realmente foi invadido por essas regiões, e o povo da Babilônia, que foi o foco, aquele que invadiu mesmo aquela região, acaba levando uma parcela da população exilada para a região da Babilônia. E lá o povo chegou desanimado, muitos achavam que não iam voltar. Então, a segunda parte do livro do profeta Isaías foca em trazer esperança, em trazer ânimo para aquele povo. E é interessante saber que o profeta Isaías começa a falar de uma certa figura, que até hoje ninguém sabe quem é, que seria o chamado servo do Senhor ou servo de Javé, que seria alguém que, apesar de todas as injustiças e perseguições, permanecia fiel a Deus. E esse tal de servo de Javé, ele compõe meio que 4 cânticos. Nós temos o primeiro cântico, que está lá em Isaías 42, segundo cântico em Isaías 49, terceiro cântico, Isaías 50, e o quarto cântico, Isaías capítulo 52. Todos esses cânticos, como eu falei, é alguém que de algum modo está passando por alguma injustiça, alguma perseguição, mas luta pela fidelidade a Deus. Veja que isso cai como uma luva diante da realidade do povo. Eles estavam longe de sua terra, numa realidade de escravidão muitas vezes, dentro da dinâmica do povo, da Babilônia, e é meio que o profeta dizendo assim, como esse servo do Senhor, também precisamos ser fiel a Deus. Mas o que chama a atenção é que na abordagem cristológica do texto, ou seja, tentando ver nesse texto características que apontem para Jesus, não é difícil perceber que as características desse texto caem como uma luva em muita coisa que Jesus passa na sua paixão, morte e ressurreição. Então não é absurdo pensar, é em Cristo que esse cântico do servo sofredor ganha plenitude. É Jesus o verdadeiro, autêntico servo do Senhor. E por que também não pensar em características que também devem iluminar a minha caminhada, o meu discipulado, o meu apostolado. E aí vamos agora, já que você entendeu a dinâmica do texto, mergulhar nesta primeira leitura. Tudo começa dizendo o seguinte: o Senhor Deus deu-me uma língua adestrada. Algumas traduções traduzem até assim, uma língua de discípulo, Uma língua adestrada, uma língua de discípulo. Por que essa ideia, Vamos pensar no adestramento de um animal. Ele para, observa, escuta e tudo mais para aprender. E esse ato de aprendizagem é um adestramento, quer queira, quer não, para só depois executar aquilo que é preciso ser executado. No caso da língua, a língua nos auxilia na comunicação. Então, a língua adestrada seria, em outras palavras, ter uma língua adestrada seria alguém que antes de começar a falar, antes de proferir alguma coisa, antes de comunicar alguma coisa, essa pessoa, em primeiro lugar, ouve.
essa pessoa, em primeiro lugar, escuta. E aí é interessante que esse mesmo versículo diz: para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Amados irmãos e irmãs, se você quer dar conselho às pessoas, se você quer trazer palavras de ânimo às pessoas, se você quer ser alguém que é instrumento de luz e esperança na vida dos outros, pare de se iludir. Não é decorando palavras bonitas, não é memorizando um versículo ou outro, não é sendo apenas alguém que fala um monte de palavra de efeito ou frase de efeito que você vai tocar o coração do povo. Porque de palavra bonita, a gente encontra em qualquer lugar. Mas no final das contas é preciso ter uma escuta ativa à vontade de Deus, porque somente Deus é capaz de dar palavras de conforto e esperança. Só quem é capaz de ter coragem e autenticidade para tocar o coração do outro é aquele que, em primeiro lugar, escutou a Deus. Nós não somos capazes de falar muito e de gerar conversão no outro se antes eu não tenho um encontro íntimo com aquele que é capaz de gerar conversão. Entende? Esse é o primeiro passo. Mas muitas vezes a gente esquece disso. E eu quero começar a evangelizar do meu jeito, a fazer tudo do meu jeito, a falar de acordo com a minha ótica de visão. E aí, amados irmãos e irmãs, ainda no versículo 4, diz assim: Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido. A ideia de uma oração matinal, né? Que já começa no decorrer do dia, no início do dia, a ouvir a voz de Deus, para prestar atenção como um discípulo. Gente, vamos pensar um pouco. O que é um discípulo? Ele é? Discípulo é aquele que segue. Eu quero convidar você a pensar um discípulo como alguém que tem uma venda. Porque nós não vemos Deus na nossa frente. A fé é a certeza daquilo que eu não consigo enxergar. Então eu estou como com uma venda nos meus olhos. E é interessante quando a gente faz uma dinâmica, né, com vendas nos olhos, é preciso calar muito para escutar o movimento dos móveis, dos passos de quem está na minha frente, de uma folha que cai ao chão. Se queremos ser autênticos discípulos, precisamos ser homens e mulheres da escuta. Uma escuta total da vontade de Deus. Depois diz o versículo 5, o Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Muita gente pode pegar esse versículo e pensar assim, nossa, eu acho que Deus então ameaçou essa pessoa, por isso que ela não conseguiu voltar atrás. Deus forçou, Deus obrigou. Amados irmãos e irmãs, deixa eu pontuar uma coisa para vocês. A gente não resiste nem volta atrás, sabe por quê? Porque Deus nos encanta. Deus nos envolve, Deus nos ama, Deus nos ganha. E quando eu permito me enamorar por esse grandioso amor, não tem para que colocar resistências, obstáculos, não tem para que voltar atrás. Porque quem encontra Deus verdadeiramente quer viver um eterno namoro com o Senhor, uma eterna aliança. E foi isso também que Jesus também viveu. Amados irmãos e irmãs, enquanto para nós muitas vezes a cruz é escândalo, para Cristo era ato de amor. Jesus queria amar até o último segundo, amar com cada gota do seu sangue. E aí continua o cântico do servo sofredor, e esse é o terceiro cântico, né? Oferecia as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Interessante saber, né, que a barba era algo caríssimo para um homem naquele tempo. É isso que diferenciava muitas vezes ele da mulher também, né? Algo que só o homem tem. Até a barba pode ser arrancada. Quando você disse que as costas para me baterem, ou seja, até pessoas que eu nem conhecia, a minha defesa fica inativa. O rosto com bofetões e cusparadas, ou seja, foi humilhado. Esse servo sofredor foi automaticamente humilhado. Mas por que ele não se abateu? A resposta está no versículo 7. Sabe por quê? Porque é Deus o seu auxiliador. Então esse servo sofredor entendia o seguinte, que ele pode sofrer o que for, ele pode ser humilhado, ele pode sofrer aí violências pesadíssimas, mas ele entende, Deus é quem me auxilia. É Deus que me segura, é Deus que me sustenta. Então para que deixar o ânimo se abater se é Deus que está com ele, né? Ele sabe que no final das contas ele pode ser humilhado como for, mas em Deus ele será honrado. Aquele que está em Deus sabe que o mundo pode nos humilhar, as pessoas podem dizer o que for contra a gente. Mas Deus é quem importa. Gente, isso é sério, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, a gente tem tantas pessoas complicadas perto da gente? Quem nunca, né?
gente que deseja o nosso mal, gente que deseja colocar a perna para que a gente possa cair, sabe? Já vivi isso tantas vezes que chega, cansa de pensar, não é? Mas o que é que tem que dar força pra gente? Não é de querer se vingar. Eu vou mostrar para fulano que eu vou dar a volta por cima. O que tem que me fazer ter ânimo é dizer o seguinte, olha, fulano pode me humilhar, fulano pode dizer coisas que me magoam, fulano pode inclusive colocar pedras no meu caminho, mas quem está comigo é Deus. E isso faz a diferença. Porque quando eu estou com Deus, eu já ganhei. Eu estou aquele que é vencedor por excelência desde sempre, desde a eternidade. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu posso ter perdido todas as coisas, mas ter Deus é a parte mais importante da minha vida. E amados irmãos e irmãs, eu quero finalizar com 3 questões para que a gente possa pensar, né? Primeiro, como é que eu tenho usado a minha língua de discípulo? Será que nós temos usado a nossa boca para animar as pessoas? Para levantar as pessoas? Para engajar pessoas no caminho do Senhor? Ou muitas vezes minha boca serve como desmotivação? Que tem gente que é assim. De 10 palavras que falam, 9 são pessimistas, negativas, para trazer mais problemáticas. Quantas pessoas que são doutoras em trazer palavras de tristeza, de desânimo. Quantas e quantas vezes nós que temos aí uma língua de discípulo, como dizia o texto também, uma língua adestrada, ao invés de anunciar o Cristo, anunciamos tantas e tantas outras coisas. Quantas vezes até mesmo anuncio a mim mesmo. Me coloco no centro, coloco a minha história como centro. Vou dar um exemplo para vocês. No início da minha caminhada, quantas e quantas vezes as minhas palestras que eu dava em algum lugar falavam mais da minha vida pessoal, do meu testemunho de vida. E aí depois eu fui entendendo com o tempo, né, a gente vai crescendo, amadurecendo, que a minha palestra não deve focar em mim. Eu não sou centro para ninguém. O centro é Cristo. E depois eu fui entendendo, sabe por quê? É que eu acho que eu não falava tanto de Deus, de Cristo, porque eu não o conhecia. A gente só fala daquilo que a gente conhece. Se eu não rezo, se eu não leio a palavra, se eu não me formo, se eu não estudo, se eu não medito, se eu não tenho contato íntimo com Deus suficiente, eu vou falar dele como? Eu já entro na segunda pergunta. Somos verdadeiros ouvintes? Gastamos tempo lendo a palavra, gastamos tempo ouvindo o que a igreja nos fala, gastamos tempo na oração, né? Será que a gente tem gastado tempo com Deus e gastado tempo de qualidade com Ele ou não? Terceira e última coisa. O servo sofredor lida com provações e sofrimentos com a cabeça erguida. Porque ele entende, como eu falei, que não são os outros que o auxiliam. Não são os outros que elevarão ele, mas ele entende que é em Deus que está o auxílio, é em Deus que está a exaltação. Eu pergunto para você, temos lidado com os sofrimentos e as provações do mesmo jeito que o servo sofredor? Temos lidado com esses dilemas da nossa vida com os olhos fixos em Cristo? Com os olhos nas coisas do alto? Ou eu foco mais nesses grandes dilemas, né? Penso mais na provação e no sofrimento do que no Cristo, que vence o sofrimento, que vence a provação, que venceu inclusive a morte. Que nesta Semana Santa a gente possa permitir com que, iluminados pela paixão de Cristo, entendamos que a provação e o sofrimento não me derrotarão, mas a cruz, ela é a verdadeira vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé que um dia foi exaltada. Acima de tudo, para nos dizer assim, que o amor nos amou até o fim. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.